Começa agora pela TV Universitária Universidade Aberta, um programa que leva até você o que a UFLA tem realizado em ensino, pesquisa e extensão. E você confere nesta edição. UFLA recebe alunos de várias partes do país para a aula magna dos cursos de graduação de Letras, Inglês e Pedagogia. O umidificador de ar, será que ele é suficiente para os dias secos do inverno? No De Bem com a Saúde de hoje, saiba se ele realmente é eficaz. E você confere também um bate-papo com a professora do Departamento de Educação da UFLA, Cláudia Ribeiro, que falou sobre diversidade sexual. Isso e muito mais, agora no Universidade Aberta. Olá! Mesmo em greve há 3 meses, a UFLA não para. Alunos de várias partes do país se encontraram no ginásio da universidade para a primeira aula dos cursos de graduação em Letras, Inglês e Pedagogia modalidade à distância. Os alunos começaram as aulas no dia 19 de maio deste ano, nos polos de Lavras, Cambuí, Confins, Jaboticatuba, Itamonte, Governador Valadares e Sete Lagoas. Cerca de 500 alunos participaram da aula magna dos cursos de graduação em Letras, Inglês e Pedagogia, modalidade à distância na UFLA. Os cursos têm como objetivo suprir a demanda de mercado de profissionais mais qualificados e alavancar a qualidade educacional brasileira. Esses cursos possibilitam as pessoas realmente a inserirem na educação superior, porque a UAB, com essa proposta da UAB de democratização, e eles não vêm só para suprir a questão de profissionalização, mas a formação do sujeito. Eu acho que é mais importante, porque ele pode realmente se inserir como cidadão na sociedade. E para atender essa demanda cada vez mais crescente no universo acadêmico, é que a UFLA disponibiliza para esses alunos um ambiente virtual, mais conhecido como AVA, através do Centro de Apoio à Educação à Distância, o SEAD. Nossos cursos são organizados nesses encontros presenciais, em que o aluno recebe uma orientação inicial e um material didático impresso em mídia de CD, algumas vezes. Depois há uma interação complementar pela internet, num espaço que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem, onde ele tem espaços de comunicação com os tutores e com os colegas e tem atividades para serem desenvolvidas. Produção de texto, resposta a questionário, construção conjunta de produção conjunta e compartilhada. E durante esses meses, então, que ele faz a disciplina, ele tem essa interação pelo ambiente virtual. Depois ele retorna para fazer as avaliações em um próximo encontro presencial, recebe outros materiais e passa para as próximas disciplinas. Para quem participa dos cursos e prevê algumas dificuldades por ser a modalidade à distância, já sabe que reservar um tempo para os estudos é de extrema importância. Só depende da gente, né? E é uma oportunidade maravilhosa, principalmente para a gente que tem mais de 30 anos, né? E é uma emoção muito grande, principalmente de estar entrando aqui no campus da UFLA, foi muito importante para a gente e depende só da gente. Eu vou fazer esse curso até o fim, se Deus quiser. É bem puxado o curso e depende da gente procurar um horário fixo, entrar nem que for 1 hora por dia, controlar um pouquinho e para a gente colher o fruto que a gente está plantando agora, mas é bem interessante. Para o assessor em desenvolvimento acadêmico, o professor João Crisóstomo, que na solenidade representava o reitor da universidade, a UFLA fecha mais um ciclo na introdução dos cursos à distância. Essa turma de hoje aqui, ela fecha um ciclo importante para a Universidade Federal de Lavras. Um ciclo que começou quando nós aderimos ao PARFOR, que é o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Nós tivemos, naquele momento, uma grande negociação das universidades do estado de Minas Gerais e a UFLA, naquele momento, propôs a criação de 4 licenciaturas, que é a licenciatura em Letras Português, Letras Inglês, Filosofia e Pedagogia. Como hoje é o início da turma de Pedagogia, a gente fecha esse ciclo que nós entendemos que não mais se extinguirá. A tendência é que a gente aumente cada vez mais essa inserção na educação à distância, principalmente visando a formação de educadores, uma vez que é uma maneira da gente atingir um público
que teria muita dificuldade para fazer o curso presencial, principalmente porque eles já estão inseridos no mercado de trabalho. Então, isso aqui é uma oportunidade do cumprimento da função social da universidade e dar à sociedade o que ela espera da gente. Essa é a primeira vez que esses alunos dos diversos polos que fazem parte da Universidade Aberta do Brasil, nos cursos de graduação em Letras, Inglês e Pedagogia, participam das aulas na universidade. Para o pró-reitor adjunto de graduação, o curso ajuda na agregação curricular e na contribuição da formação profissional. Acho que é uma grande oportunidade da UFLA dar uma contribuição para a formação dos professores, estender a sua participação nas licenciaturas. E, por outro lado, exatamente por atingir essas pessoas em locais que a UFLA normalmente não atingiria, aumentar a inserção de pessoas para trazer para a licenciatura, né? E com isso reforçar essa área que hoje é crítica e essencial nos rumos da educação brasileira. Após a abertura oficial, os alunos participaram de uma palestra com o professor da UFMG, Juarez Valadares. E como o programa é o espaço de ligação entre a UFLA e a comunidade, você não pode perder a programação de cursos, palestras e workshop que a Universidade Federal de Lavras oferece para você. No dia 26 deste mês, o Departamento de Biologia da UFLA realiza um curso sobre formigas do Brasil. O evento é voltado para estudantes, além de profissionais da área de ciências biológicas. O evento acontece até o dia 1º de setembro no pavilhão 1, sala 7. Mais informações pelo telefone 35 3829 1924. E no dia 31 tem a abertura oficial das comemorações do aniversário de 104 anos da UFLA, com o culto ecumênico. Todos os professores, alunos e técnicos da instituição estão convidados. A abertura oficial acontece às 8 horas da manhã, em frente ao prédio da reitoria. O culto ecumênico será logo após a cerimônia de abertura. A programação completa você encontra no site da UFLA no endereço www.ufla.br/104 anos. E tem também a corrida Gammon UFLA, que acontece no dia 2 de setembro, às 8 horas da manhã. O evento também faz parte das comemorações dos 104 anos da universidade. Depois do intervalo, o umidificador de ar, será que ele é suficiente para os dias secos do inverno? O De Bem com a Saúde de hoje, saiba se realmente ele é eficaz. A UFLA está inserida no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Docência, o PIBID, desde 2007. No início, somente um curso fazia parte do programa. Hoje já são 7 licenciaturas. Para fazer um balanço geral desses resultados, que aconteceu um encontro na UFLA. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, tem como objetivo promover o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica. Consiste numa parceria entre escolas públicas e universidades. A UFLA participa do PIBID desde 2007. No início, era apenas um curso de licenciatura. Hoje, são 7 cursos. Química, Física, Ciências Biológicas, Matemática, Educação Física, Letras e Filosofia. Além dos estudantes da UFLA, participam diretamente do programa professores da universidade e também da rede pública. E para fazer um balanço das atividades desenvolvidas, que a universidade realizou o primeiro fórum e o 6º encontro geral do PIBID. O objetivo desse encontro do Programa de Iniciação à Docência na UFLA é desenvolver mais o processo de formação que já é feito nas diferentes áreas das licenciaturas, então promover essa formação ampla e promover a integração entre as diferentes áreas de licenciaturas que a gente tem na UFLA hoje. O programa conta com 7 escolas estaduais e 3 municipais. Levar o conhecimento adquirido dentro da universidade para alunos do ensino fundamental e médio é uma forma de aproximar a UFLA das escolas. O PIBID tem incentivado porque os alunos viam a UFLA como uma universidade muito distante deles.
E hoje eles estão vendo que não, que tem essa possibilidade de estar estudando na UFLA. Antes eles achavam, eles não sabiam nem que era uma escola federal. E hoje eles estão tendo a possibilidade de conhecer, de ver como que é e a possibilidade deles estarem aqui dentro. E eles estão convivendo com alunos que já estiveram no lugar deles e hoje estão aqui. Então, para eles está sendo muito bom. Além de incentivar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula, o programa também estimula os jovens do ensino fundamental e médio a seguir a carreira de docência. A gente já vem percebendo, através do programa de iniciação à docência, mudanças, né, dos próprios estudantes da UFLA na sua postura nas disciplinas, na responsabilidade com as disciplinas, na participação nas aulas, né, no compromisso com os estágios. Então, são experiências do estágio e o programa de iniciação à docência, são experiências que vão, de certa forma, se complementando e aprendendo umas com as outras, né? E desencadeando também esse conhecimento maior da universidade na cidade, né? Das possibilidades de curso que a universidade tem, né? Para esses jovens da educação pública que podem vir para o ensino superior e têm vindo, e isso tem mudado muito as características da própria universidade, né? Uma vida estudantil que traz diferentes formas de cultura, diferentes expressões e tem enriquecido muito, né? O ensino noturno e as licenciaturas, os novos cursos da UFLA têm enriquecido muito a vida no campus, né? E as perspectivas de estudo, de formação. Para quem participa do programa, uma maneira de colocar em prática toda a teoria estudada em sala de aula. É uma perspectiva de colocar em prática, mas sempre pensando essa prática bastante relacionada, né, com a teoria, né? Esse processo da ação-reflexão mesmo, né, que a gente pense isso a todo tempo, né? Como é que a gente desencadeia esses processos reflexivos, né, e não alienados de pensar a educação. A gente sempre usa essas atividades, principalmente no PIB de Física, né, como um laboratório, onde a gente aplica nossas metodologias, nossos tipos de abordagem e tenta melhorar, né, que aí é uma forma de estar aprendendo a como lidar com a sala de aula e com os alunos. Você estuda algum tema, prepara uma atividade e pensa uma maneira bem clara e dinâmica de expor para os alunos. Ideal para amenizar os efeitos causados pelo ar-condicionado, o umidificador de ar pode ser indispensável em períodos de estiagem, quando o ar fica extremamente seco, causando muitos males à saúde. Saiba a eficácia deste aparelho no De Bem com a Saúde de hoje. Com o clima frio, o ar fica naturalmente mais seco, o que causa o ressecamento das vias aéreas e prejudica a correta defesa do organismo no combate a doenças alérgicas e infecciosas. Com o tempo seco, o ambiente tende a ficar também mais poluído, outro fator prejudicial à saúde. Para tentar minimizar os efeitos, muita gente recorre aos umidificadores de ar. Dados de uma rede varejista, com 597 lojas em todo o país, registrou aumento significativo na venda desse tipo de produto, se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com essa clínica geral, o uso do umidificador pode sim ajudar, mas é preciso alguns cuidados. Eles são uma ótima opção para estar melhorando a umidade do ar. Eles têm que ser usados de forma correta, de acordo com o fabricante, né? Ser calibrado direitinho. E deve ser higienizado, né? O filtro ele deve ter uma limpeza periódica para que não acumule bactérias, fungos que podem levar a mofo e até provocar outras doenças. E a seguir, você confere um bate-papo com a professora Cláudia Ribeiro, do Departamento de Educação da UFLA, sobre diversidade sexual. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Falar em diversidade sexual é repensar novos paradigmas culturais. A sexualidade faz parte da vida das pessoas desde que o mundo é mundo. Hoje, as formas de expressão dessa diversidade é que são novas. Para falar sobre o assunto, que Kelly Carvalho conversa com a professora Cláudia Ribeiro, que é coordenadora de um grupo de pesquisa aqui na universidade. Olá, Suzy! No início deste mês, os integrantes de um grupo de pesquisa do Departamento de Educação participou do 6º Congresso sobre Diversidade Sexual e de Gênero, que foi realizado em Salvador.
Eu converso agora com a professora Cláudia Ribeiro. Ela é coordenadora desse grupo. Professora, seja muito bem-vinda aqui no Universidade Aberta. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Agora, professora, vamos contextualizar aqui, vamos falar um pouco sobre esse grupo de pesquisa. O que é esse grupo? Quem são os integrantes do grupo de pesquisa? Pois não, é um grupo de pesquisa que é vinculado ao Departamento de Educação desta universidade. Ele tem o seu registro no CNPq e aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa. Ele congrega alunos e alunas do mestrado profissional em educação. Esse mestrado profissional também contempla uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa que vai realizar esses estudos de gênero e diversidade sexual. Não só uma disciplina, mas são 2 disciplinas. E nós temos também integrantes da iniciação científica, aluno de graduação, iniciação científica júnior, que é aluno de ensino médio, e do curso de especialização em educação do Departamento de Educação também. E, fundamentalmente, esse grupo vai discutir uma área do conhecimento que, além de teórica, ela é também política. E reunimos-nos uma vez por semana para os estudos que são coletivos e depois individualmente ou em pequenos grupos de interesse a orientação dos projetos específicos de pesquisa. Certo, professora. A senhora falou agora há pouco sobre diversidade sexual e identidade de gênero, né? O que vem a ser essa questão o conceito mesmo, né? De conceitualizar o que é a diversidade sexual e o que é essa identidade de gênero? As pessoas não são iguais. Elas não são iguais nessa produção que é cultural do masculino e do feminino, e elas não são iguais nas suas maneiras de sentirem prazer, de terem os seus desejos. Então, discutir diversidade sexual tem a ver com discutir todas essas questões que envolvem as homossexualidades, que envolvem os sujeitos travestis, transexuais, transgêneros, e também discutir as relações de gênero significa discutir as relações de poder em nossa sociedade. Ora, Seriam as relações entre homens e mulheres dentro de um contexto específico? E não só entre homens e mulheres, mas entre homens e homens, mulheres e homens, e sim, entre homens e mulheres. E como na nossa sociedade, por isso que eu disse anteriormente, que o nosso tema de pesquisa, além de ser teórico, ele é também político, porque não dá para compactuar com as discriminações em relação aos desejos das pessoas, né? Ninguém escolhe ser homossexual, como ninguém escolhe ser heterossexual. Então, essa construção individual e essa construção coletiva, ela precisa ser polemizada. E polemizada não só na educação superior, mas, conforme diz, né, uma parte do título aí do nosso grupo de pesquisa, na formação de educadores e educadoras de todos os níveis de ensino, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e aqui na própria universidade. Certo, professora. Agora, em pleno século XXI, né, ainda existe preconceito com relação à diversidade sexual e também com relação a essa questão de identidades de gênero? Sim, bastante. Nós temos aí, pelo Brasil afora e, claro, em outros países também, grupos nas universidades que decidem, que elegem como seu tema de pesquisa justamente discutir gênero e sexualidades no plural, contemplando o que nós já dissemos anteriormente, ou seja, essa diversidade de possibilidades da construção da sua identidade, não é? Uma identidade coletiva, mas uma identidade também individual. Então, todas essas questões vêm sendo discutidas
discutidas aí pelo Brasil afora. E para nós é bastante interessante participar de grupos em outros locais, por exemplo, nós do grupo de pesquisa, nós participamos de outro grupo, por exemplo, na USP. Esse grupo da USP, ele contempla Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a própria USP, nós de Lavras, Juiz de Fora e Unicamp. E nós, atendendo a editais do MEC, que também se posicionam no sentido desse compromisso social pouco ainda mais relevante, não é? Porque é uma verba governamental para o exercício desse tipo de trabalho, mas aí nós nos reunimos e, sob a orientação aqui da UFLA, do Departamento de Educação, nós construímos o projeto intitulado Tecendo Gênero e Diversidade Sexual nos currículos da educação infantil. Estou dizendo isso para dizer que nós estamos trabalhando com o tema desde a formação da professora, que está, e poucos professores. Olha uma questão de gênero aí, né? Por que que o homem não está na educação infantil? Aproveitando, já que você tocou nesse assunto, eu ia te pedir agora até, assim, o programa é um programa aberto, né? Um programa para a comunidade. A intenção é mostrar justamente as pesquisas e os grupos que são formados aqui dentro da universidade, né? Eu ia te pedir para justamente explicar com exemplos essa questão de identidade de gênero e diversidade sexual. Porque a construção cultural diz homem, ou disse até hoje, nós estamos na tentativa de realizar essa mudança, né? Homem é assim, mulher é assado, vamos assim dizer, né? E, então, toda essa construção cultural tem a ver com períodos históricos, com estudos sociológicos, psicológicos, enfim. Trabalhar com sexualidade humana significa trabalhar com várias áreas do conhecimento, né? Então, vamos pensar historicamente, né? No início do século, a mulher, ela era educada. Qual mulher? A mulher pertencente à burguesia, a uma classe socioeconômica que precisava educar os seus filhos para manter as heranças das famílias, etc., né? Então, a mulher era educada para lavar, passar, cozinhar, amar incondicionalmente, dizer sempre sim e ficar dentro de casa, no espaço do privado. O homem era o contrário, ele era educado para ir para o mercado de trabalho, para ser o provedor. Você veja que essas concepções, elas foram mudando no decorrer aí da história da humanidade, não é? Cada vez mais as mulheres também estão inseridas no contexto do mercado. As mulheres estão no mercado de trabalho, elas vão compartilhar a educação dos filhos e filhas, mas muito ainda de preconceito, muito ainda do que nós chamamos de sexismo, isso ocorre ainda, enfim, no âmbito da família, da escola, das comunidades, da sociedade em geral, não é? Então, um exemplo, um menininho de 2 aninhos de idade que brinca de boneca numa instituição de educação infantil, arrepia o cabelo das educadoras, porque elas vão dizer: céus, o que está acontecendo com esse menino? Que tipo de identidade ele está construindo? E brincar de boneca, nós mulheres fomos educadas para isso, para aprender a cuidar dos bebês, cuidar dos filhos e tal. Ora, hoje os homens também são convidados a partilharem da educação dos filhos, etc., né? E se a gente for tentar trazer esse exemplo, né, do menino brincar de boneca e da menina não brincar de carrinho, né? Se a gente for trazer isso para um contexto de mercado, a gente vê cargos de executivos, mulheres que ocupam cargos de executivos, assim, cargos executivos, com diferença, o mesmo cargo, a mesma função de tarefas, com uma diferença de salários grandes, muito grande. Então, você perceba que quantas são as temáticas ao discutir diversidade sexual, ao discutir as relações de gênero, não é?
esse livro que eu comecei a dizer para você, ele tem 52 pessoas que escreveram. Nós abordamos o tema nessas 5 universidades, 100 educadoras, pouquíssimos educadores em cada uma dessas universidades. E agora nós estamos no forno aqui na editora UFLA com esse livro. Provavelmente será lançado aí por volta de outubro e nós vamos poder discutir com várias outras profissionais da educação, né, essa temática. E que vai passar, por exemplo, pela relação de poder exercida pela menininha de 2 aninhos também, que estranha que o menino pegou a boneca. Então, veja, não está só na educadora, não está só na família, mas em como essas representações culturais, elas ditam normas que até a criança pequenininha, se não há uma discussão, se não há uma problematização sobre o tema, elas continuam perpetuando essas relações de gênero desiguais muitas vezes, né? Quer dizer, se a mulher está ali exercendo essa profissão, quantas que recebem menos, quantas não têm uma estrutura para desenvolver seu trabalho? Ou seja, as nossas pesquisas, elas abordam todas essas dimensões, não é? E especialmente o nosso grupo, nesse momento, está fazendo essas discussões como nós levamos os 12 trabalhos aí para o Congresso. Isso. Tem um outro ponto também, só aproveitando essa questão da educação infantil, né, da importância que acabou de falar. O Ministério da Educação lançou uma cartilha, né, tentando solucionar esse problema, e a cartilha acabou gerando uma polêmica muito grande, né? Se, na verdade, essa cartilha ela resolve o problema, se seria de fato interessante introduzir essa questão da sexualidade para as crianças, ou se isso resolveria o problema, ou se, ao contrário, de repente poderia contribuir para que essas crianças se tornassem semelhantes àqueles que sofrem preconceito. Olha, interessantíssima essa pergunta. Esse material, ele foi desenvolvido, sim, de acordo com verbas aí do MEC, da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, mas também com a produção de conhecimento de algumas ONGs que há anos elas produzem esse conhecimento nessa área, né? Não é só uma cartilha, porque é muito interessante como são divulgadas, né, as ideias, como as bancadas evangélicas têm uma responsabilidade muito grande nesse procedimento de tolher a distribuição desse material. Ali tem vídeos, tem boletos, tem jornaizinhos, tem sim um material para o professor, material para o aluno e aluna, e foi um material construído para ser utilizado no ensino médio. Então, as pessoas distorceram esse trabalho e disseram que as criancinhas iam ser prejudicadas. Muito pelo contrário. Se não houver discussão dessas questões, se não houver uma discussão com relação a esse preconceito que existe, desde os pequenininhos até educação de jovens e adultos, quer dizer, todos os níveis de educação, nós não teremos condições de, pelo menos, né, sanar um pouco, inclusive os educadores, sanar um pouco dessas questões aí que nós chamamos de homofobia, ou seja, o pavor em relação à homossexualidade. Então, o contexto é bem mais amplo. Esse material que foi construído, que está no governo federal, foi ótimo, porque foi divulgado em várias redes sociais sobre a utilização. Muitas pessoas viram os filmes, que de repente, se o material chegasse na escola, mas ele chegaria através de um processo de formação de educadores, ele poderia ter sido engavetado. Então, deu muita polêmica, mas isso não nos tira uma tristeza profunda do material estar parado lá no governo federal. Né? Certo. Professora, a gente teria aqui uma série de questionamentos, né? Faríamos uma entrevista de 2 ou 3 horas para falar sobre identidade, essa questão de diversidade.
Mas o nosso tempo já encerrou aqui, né? E eu quero agradecer muito. Vai ser sempre uma pessoa muito bem-vinda aqui no Universidade Aberta. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui no nosso programa. Eu que agradeço a possibilidade de falar desse tema e estou aí congregando as pessoas para quando o livro sair, né? Nós receberemos convites para processos formativos. É um livro que é disponibilizado gratuitamente porque ele foi feito com verba do MEC, mas nós não abrimos mão de um processo educativo em cima da leitura do seu conteúdo. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora. Tá certo, Susan, tá aí um assunto importante, falar sobre diversidade sexual, sobre as diferenças entre os gêneros, sobre a questão da identidade de homens e mulheres, né? Professora Cláudia Ribeiro explicou pra gente aqui, deu uma explanada, o tempo é curto, ela deu uma explanada sobre esse assunto. Nós nos vemos depois, Susan. Até lá. Obrigada, Kelly. Espero que você tenha gostado desta edição do Universidade Aberta. Lembrando que o e-mail do programa é universidadeaberta@tv.ufla.br ou também pelos nossos telefones 3829-1605 ou 3829-1606. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.